textos sumérios revelam o que aconteceu antes da chegada dos Anunnaki à Terra. Imagine abrir uma frase assim numa noite de vento e, por um instante, acreditar que aquelas palavras seguram uma fotografia do passado, uma imagem nítida do dia em que a água rompeu o mundo conhecido. Agora feche os olhos e imagina acordar numa manhã de há 11.600 anos e perceber que o mar não vai mais embora, que a praia onde as redes secavam agora é apenas um contorno úmido e escuro, que as fogueiras à beira-mar queimam-se em público, e que o barbeiro da aldeia deixou a lâmina sobre a pedra porque a trilha para a vila vizinha foi tomada por água durante a noite. Sente-se o sal no ar, um cheiro metálico, como se a terra tivesse exalado algo antigo. Pássaros que antes pousavam em bancos de areia agora circulam indecisos. O pescador, que há 2 décadas lia as marés com o olho, olha para o horizonte e não reconhece o compasso do dia. Há sons novos, o ranger de estruturas de madeira submersas, o farfalhar de tendas arrastadas, o lento estalo das raízes das árvores que cederam ao peso da água. E no centro dessa manhã interrompida, há histórias que serão contadas, e depois repetidas em outros cantos. Histórias que os escribas mais tarde fixariam em placas de argila, como quem tenta conservar um cheiro antes que ele se perca. Eu gosto de começar assim, com uma cena doméstica que vira catástrofe, porque nos ajuda a sentir o que números e gráficos muitas vezes não conseguem transmitir. Os textos sumérios, esses registros em tabuletas de argila que nos chegaram em fragmentos, guardam relatos antigos. Eles descrevem um dilúvio, um homem que constrói uma embarcação, uma divindade que decide por fim a uma era. Dizer que esses textos revelam é convidativo, também é, por natureza, interpretativo. Eles nos mostram como um povo recebeu, transformou e repassou memórias de um acontecimento que mudou tudo. Se lermos com cuidado, com a lente da arqueologia e da geologia, descobrimos que há camadas de sedimento, camadas de mito, camadas de experiência humana que se sobrepõem e às vezes se abraçam. Antes de seguir, é preciso colocar um mapa mental na sua cabeça. Pense num mundo onde grandes porções de terra hoje submersas eram então planícies e vales cheios de vida. Onde os níveis do mar eram dezenas de metros mais baixos do que os atuais, expondo extensos bancos de terra entre continentes. Pense em Doggerland, entre a Grã-Bretanha e a Europa continental, um tapete fértil que ligava ilhas e permitia rotas de caça e trocas. Pense no que hoje é o leito do Persian Gulf, uma planície onde ribeiros cortavam sedimentos e onde populações costeiras faziam do litoral seu cotidiano. Imagine Sundaland, a massa de terra que ligava as ilhas do Sudeste Asiático, uma região de praias, manguezais e florestas costeiras que sustentava comunidades inteiras. Tudo isso estava ali, visível, respirando um tempo que nos parece remoto, mas que era vivido minuto a minuto. Esse mundo, no pequeno fio de tempo que chamamos de fim do Paleolítico, estava em transformação acelerada. As grandes lâminas de gelo que cobriam o norte do planeta, a camada Laurentide na América do Norte, por exemplo, começaram a retroceder, derreter. Os mares que antes haviam se recolhido voltavam a avançar. Grandes lagos glaciares, como o famoso Lake Agassiz na América do Norte, acumulavam água à escala que hoje dificilmente imaginamos. Imensas bacias presas por diques de gelo e sedimentos, segredos hidráulicos que um dia, por falha ou por calor, se soltariam. Os geólogos chamam esse período terminal de várias maneiras: colapso das camadas de gelo, pulses de degelo, Meltwater Pulse 1b. Em termos práticos, pense em uma represa natural, gigantesca, sustentando um volume de água que, ao romper, libera um pulso de energia capaz de redesenhar costas, criar ondas inimagináveis e inundar vales longe de qualquer oceano. Quando essas massas d'água foram liberadas, os efeitos foram imediatos e globais: subida do nível do mar, correntes alteradas, sedimentos arrastados por longas distâncias. Em registros que escavamos hoje, isso se manifesta como camadas de turbidito,
depósitos de lama e areia que se formam quando correntes fortes depositam sedimentos em profundidades grandes, e em marcas químicas nos carotes de gelo e cores de sedimentos marinhos. Há uma cena que gosto de imaginar: o vasto espelho do Lake Agassiz, brilhando sobre um céu claro, e de repente uma linha de fraqueza no dique de gelo. Primeiro um som, um rompante, como o estalo de um trovão que atravessa a terra. Depois, um avanço mudo e colossal de água que pressiona, erode e arranca tudo no seu caminho. Essa água que parte pode alimentar uma onda que anos depois chegará a beiradas distantes, que hoje chamamos de costas do Mediterrâneo, das ilhas do Pacífico, das planícies entre a Índia e a Austrália. Não foi um único evento, foram muitos pulsos de água, e cada um deixou rastros. Alguns cientistas levantaram hipóteses mais dramáticas: impacto cósmico, fragmentos de meteoritos entrando na atmosfera, produzindo calor suficiente para disparar mudanças climáticas rápidas. Evidências materiais começaram a ser buscadas nessa linha: nanodiamantes encontrados em certos estratos, esferas de vidro microscópicas chamadas spherules, picos anômalos de carbono e metais que podem indicar combustões em larga escala ou materiais extraterrestres. É importante frisar: essas evidências são pontos de debate. Alguns veem nelas traços de um evento de impacto. Outros interpretam-nos como resultado de incêndios naturais intensos, de erupções ou mesmo de processos geológicos complexos que ainda não compreendemos totalmente. A ciência avança por hipótese e refutação, e é nesse vai-vem que encontramos as perguntas mais estimulantes. Ao lado desses debates técnicos, há evidências que nos falam de humanidade, não apenas de mecânica planetária. Sítios subaquáticos, descobertos com equipamentos modernos, começaram a aparecer como páginas arrancadas de um livro virado do avesso. Em Doggerland, pescadores relataram por décadas encontrarem pedras trabalhadas no dragado, e com tecnologias modernas de prospecção e sonar, arqueólogos mapearam estruturas que indicam habitações e trilhas que hoje jazem a dezenas de metros de profundidade. No Mar Negro, uma hipótese fortemente discutida sugere que um aumento abrupto do nível do mar poderia ter transformado margens de lagos e planícies em mar aberto, oferecendo uma explicação plausível para memórias antigas de inundações em regiões adjacentes. No sul da Índia, relatos de estruturas submersas próximas à cidade de Dwarka e as formações de Yonaguni, na costa do Japão, abriram uma caixa de surpresas: formação natural ou obra humana? O debate segue. Quando escavamos, quando fazemos sonar ou quando estudamos carotes de sedimento, achamos fragmentos de uma história complexa: cerâmicas quebradas, fileiras de pilhas de pedra, leitos de conchas deslocadas para cima por correntes violentas. Em alguns lugares, há indícios de ocupação interrompida, camadas que antes mostravam vida e, de repente, um silêncio material. Esse silêncio tem peso. O que o silêncio nos diz? Que populações foram deslocadas, que rotas de troca foram interrompidas, que memórias, carregadas por sobreviventes, passaram para outras margens e se transformaram em mito. Aqui entra a força das tradições orais e dos textos antigos. O épico de Gilgamesh, que chegou até nós em fragmentos, contém um relato que ressoa com outras tradições: um dilúvio enviado por deuses, um homem instruído a construir uma embarcação e preservar a vida. Utnapishtim, o protagonista dessa porção do épico, sobrevive a uma inundação cataclísmica. Quando lemos essas tabuetas sumérias, vemos uma literatura que tem camadas: cosmologia, moralidade, lembrança de desastre. Elas não são, em si, um relatório científico. São memórias transformadas em fábula e, ainda assim, curiosamente próximas de cenários que a geologia sugere terem acontecido. Algumas leituras modernas vão além e associam figuras como os Anunnaki, divindades que aparecem em várias narrativas mesopotâmicas, a temas de chegada e ordenamento do mundo. Essas leituras, que muitas vezes se enveredam por interpretações de antigos astronautas ou agentes externos com tecnologia anacrônica, fazem parte de um campo interpretativo mais amplo. Devemos tratá-las com cuidado. Os textos sumérios falam de deuses, de intervenção divina e de genealogias cósmicas. O que os leitores contemporâneos escutam nessas vozes depende da lente com que olham. Alguns preferem uma leitura mitopoética, outros projetam nelas tecnologias e intenções humanas modernas. Tanto faz. O ponto crucial é separar o que os textos descrevem como narrativa mítica e o que evidências geológicas e arqueológicas podem sustentar como evento físico. Voltando ao nosso mapa, pense no impacto humano imediato dessas mudanças. Uma aldeia costeira, ao acordar e ver a praia submergindo, tem poucas opções: recolher o que puder, empurrar embarcações para o mar ou fugir terra adentro.
Mas para muitas comunidades, terra adentro significa entrar em regiões já ocupadas, competir por recursos e enfrentar doenças e fome. A arqueologia nos mostra sinais de migrações massivas nessa janela temporal, marcas de movimento de populações para o interior, novas rotas de troca, reagrupamento de identidades. Essa pressão demográfica acelera inovações. A necessidade de armazenar grãos conduz a estruturas de silagem. O aumento de conflito leva à organização em níveis de liderança mais complexos. A agricultura, em algumas regiões, ganha força como estratégia de segurança alimentar. É aqui que aparece uma das hipóteses mais sugestivas, que essas rupturas ambientais funcionaram como um reset parcial, estimulando práticas que culminariam mais tarde em assentamentos mais permanentes e na emergência de sítios monumentais. Göbekli Tepe, no sudeste da atual Turquia, é uma peça central nesse quebra-cabeça. Datado por radiocarbono para algo em torno de 11.000 a 12.000 anos atrás, embora as datas sejam objeto de constante refinamento, Göbekli Tepe desafia expectativas clássicas. Um complexo megalítico erguido por comunidades que, de acordo com a visão tradicional, ainda seriam caçadoras-coletores. Suas colunas esculpidas e alinhamentos sugerem um espaço cerimonial de grande escala. O que teria motivado pessoas dessa época a se engajar em trabalhos tão organizados? Se aceitarmos que o fim das zonas costeiras pressionou populações à migração e à cooperação em larga escala, então sítios como Göbekli Tepe podem ser vistos como respostas sociais a um mundo que exigia nova organização. Antes de você se perder em imagens de colunas esculpidas nas planícies, preciso fazer uma pausa e lembrar que a arqueologia raramente dá resposta simples. Em muitos casos, o que vemos é compatível com múltiplas interpretações. As pedras de Göbekli Tepe podem ser marcações de calendário comunitário, memorial de eventos climáticos ou espaços de reunião com significados que hoje escapam à nossa reconstrução. Ainda assim, o fato de tais obras existirem tão cedo indica que as sociedades daquele período possuíam capacidade social e técnica para empreitadas coletivas. E seja qual for a causa mais imediata, pressão ecológica, espiritualidade renovada ou consolidação política, a transformação cultural é inegável. Se fecharmos a lente por um momento e retornarmos ao plano dos dados científicos mais técnicos, encontramos sinais que corroboram o caráter abrupto de algumas mudanças. Camadas ricas em carbono que apontam para incêndios extensos, depósitos magnéticos e químicas anômalas em sedimentos que, em alguns lugares, coincidem com o que seriam os horizontes do fim do Dryas recente. Achados microscópicos, como os spheros, que alguns interpretam como testemunho de material que aqueceu a ponto de vitrificar e se solidificar em pequenas esferas. Novamente, todas essas leituras precisam ser temperadas por debate. Replicabilidade, amostragem e interpretação geocronológica são palavras-chave. Ainda assim, o conjunto de indícios sugere eventos que não foram somente graduais, mas por vezes bruscos, rupturas que marcaram a vida de comunidades inteiras. Agora permita-me contar uma pequena história fictícia, que não pretende ser a história de um indivíduo real, mas carrega as cores das situações que a evidência nos permite imaginar. Chama-se Naru. Naru é pescador e mora numa enseada que, naquela manhã, acordou com a areia sendo levada. Ele saiu em sua canoa, notou as boias soltas, ajudou a retirar redes e viu as pedras do cais rolando como se estivessem vivas. Dias depois de caminhar com a família e carregar o que pôde, Naru encontra um campo onde outras famílias se reúnem. Há línguas diferentes, rostos marcados por sal e fome, crianças que nunca viram um animal grande além das cabras soltas nos arredores. Entre as trocas que acontecem, alguém conta uma história antiga. Meu avô dizia que o mar uma vez se levou à lua. A frase é poética e sem sentido literal, mas guarda confusão e tentativa de explicar o inexplicável. Esse tipo de memória, passada de geração em geração, pode travestir-se de mito e, séculos depois, ser inscrita em placas de argila como um conto sobre deuses que enviaram chuva e fogo. Enquanto Naru e seu grupo se reconstituem, outros lugares guardam pistas menos românticas e mais duras. No leito do que hoje é o Persian Gulf, os dados de perfis de sedimento indicam vales paleorriberaínos, canais que corriam quando o nível do mar era mais baixo. Em determinados trechos, encontram-se sedimentos que sugerem uma transição rápida de ambiente terrestre para marinho, como se o mar tivesse literalmente engolido vales inteiros em prazos curtos.
Em Sundalândia, as costas submersas são hoje alvos de mergulhadores e de mapeamentos por sonar. O que vemos quando vemos algo além de formas rochosas são plataformas de concha, estruturas que podem ser locais de habitação e de atividade humana. Em alguns casos, os restos de palafitas ou de estruturas de pedra aparecem apenas parcialmente preservados, exigindo interpretação cuidadosa do que é natural e do que é humano. E então, à margem dessa geografia de perda e reorganização, aparecem os textos. As tabuletas sumérias, por exemplo, levam a palavra dilúvio para o domínio da história registrada. Elas falam de um encontro entre forças divinas e humanos, de uma embarcação construída por ordens recebidas em sonho e de repovoamento. Ler esses textos com o auxílio dos dados geológicos é um exercício delicado. Podemos traçar paralelos, mas jamais converter um poema em um relatório geotécnico. Ainda assim, existe uma coincidência notável entre a ubiquidade das memórias de inundação nas tradições mundiais e a robustez das evidências de mudanças rápidas do litoral global. Gilgamesh, Noé, Manu, Deucalion, nomes diferentes, narrativas que, em suas diferenças, testemunham um tema comum: a água que repõe e retira, que destrói e depois exige reorganização. Aqui, por ora, eu faço uma pausa para convidar você a uma pequena ação. Se essa viagem pelo passado profundo está mexendo com algo aí, deixe nos comentários de onde você está ouvindo. Adoro ver como o mapa de memórias contemporâneas se dobra sobre o mapa das memórias antigas. Fica comigo, há mais para ouvir. Voltando ao cenário, existe uma pergunta que paira: quem contou essas histórias primeiro? Os escribas que registraram mitos como o de Utnapishtim viviam já dentro de sociedades complexas, urbanas, ricas em escrita e administração. Eles herdaram tradições orais que certamente eram mais antigas do que as tábuas que hoje podemos ler. Partes dessas tradições podem recuar até as memórias de uma inundação real, talvez mesmo de várias fases de inundação, que variaram em escala e impacto segundo a região. A imaginação dessa gente fez escolhas, transformou acontecimentos em atos divinos, em punições, em testes. Não é surpreendente, a narrativa humana busca sentido onde o acaso cria ruído. A ciência contemporânea constrói hipóteses para ligar essas memórias a processos naturais. Uma das linhas de investigação mais discutidas envolve a hipótese de impacto cósmico durante o início do Dryas recente, ideia que ganhou força com a identificação de sinais como os já mencionados nanodiamantes e esféroles. Se de fato um objeto extraterrestre tivesse atingido o planeta ou explodido na atmosfera, isso poderia explicar impulsos climáticos abruptos e incêndios generalizados. Por outro lado, outros pesquisadores observam que padrões de degelo glacial e falhas de diques naturais são suficientes para gerar pulsos significativos de água. Cada argumento tem seu conjunto de dados, cada conjunto de dados, suas limitações. O que essa disputa nos ensina é que a história do fim da última glaciação é complexa, multifacetada e ainda sujeita a revisões. Entre as peças desse grande quebra-cabeça, alguns sítios exigem capítulo próprio. Doggerland. Imagine uma planície onde gazelas pastavam e onde famílias migravam com frequência entre riachos e lagoas. Hoje, a planície é um fundo marinho com dunas petrificadas e estruturas que os sonares revelam como antigas margens e, possivelmente, trilhas humanas. No Mar Negro, a proposta de que uma inundação catastrófica tenha transformado um lago em uma bacia marinha tem implicações sobre como comunidades costeiras reagiram e migraram para a Europa e para o Mediterrâneo. Göbekli Tepe, do lado interior do continente, parece falar de uma resposta humana inteiramente diferente. Não apenas fuga e dispersão, mas reunião ritualizada. Esses três casos, Doggerland, Black Sea e Göbekli Tepe, mostram facetas distintas de um mundo em transformação, perda costeira, deslocamento e reorganização cultural. Mas ainda falta uma peça que aparece nas leituras mais populares, os Anunnaki. Nos textos sumérios, os Anunnaki são de fato mencionados, um conjunto de deidades envolvidas em cosmogonias e em narrativas sobre o destino humano. Leitores contemporâneos, especialmente dentro de correntes que exploram Ancient Mysteries, tendem a ler a chegada dos Anunnaki corretamente como uma metáfora complexa ou, em versões mais literais, como um registro de presenças externas. No entanto, a fronteira entre mito e história material é espessa e perigosa de atravessar sem cuidado.
A posição mais defensável é a seguinte: os textos falam de deuses. Os deuses desempenham papéis simbólicos e sociais. Alguns intérpretes modernos projetam sobre esses papéis conceitos de tecnologia e origem exógena. Essas leituras fazem parte de um rico campo de interpretações, mas não constituem prova arqueológica de presenças extraterrestres. Elas são, e isso é essencial, leituras culturais e hipóteses que se somam às demais no esforço de entender o passado. E enquanto nos perdemos nesse emaranhado de evidências e histórias, o tempo segue sua linha. As marés continuam a bater nas ruínas submersas. Em algumas praias, conchas se acumulam sobre lajes trabalhadas por mãos antigas. Em outros lugares, colunas de pedra erguem-se como testemunhas mudas de ritos que talvez tenham celebrado uma transição planetária. A arqueologia subaquática, essa ciência que combina mergulho técnico, sonar e paciência, vem lentamente levantando a cortina sobre capítulos que até pouco tempo estavam reservados ao imaginário. Cada objeto traz perguntas. Foi depositado ali pela vida cotidiana ou pela violência da água? Foi usado como base para um lar ou como oferenda? E cada pergunta, por sua vez, puxa outras. Quando digo textos sumérios revelam, volto à advertência do início. O verbo revelar aqui age como convite à leitura. Os sumérios nos dão pistas, memórias narradas, e a ciência dá contextos. Juntas, elas abrem janelas para reconstruir um mundo onde as linhas costeiras se moveram como dedos no mapa. Mas ainda há muito por descobrir. Há locais submersos que aguardam sonar apurado, carotes que precisam ser datados com precisão e reinterpretados, tabuletas que, amassadas pelo tempo, ainda escondem frases que mudariam nossa compreensão. E há, por fim, a questão humana. Como contamos essa história de perda e adaptação sem reduzi-la a um espetáculo de catástrofe? E como extraímos dela um aprendizado para o presente? Eu poderia seguir descrevendo as camadas de sedimento, os resultados laborais de datação por carbono ou as linhas de debate entre grupos científicos. Poderia também aprofundar as narrativas míticas, lendo em paráfrase trechos que mostram como os sumérios colocaram em palavras o trauma do dilúvio. Mas há algo mais urgente agora: entender como essas memórias transformaram práticas e estruturas humanas. Como, por exemplo, a agricultura, que surge com força nesse período subsequente em várias regiões, pode ser lida como resposta à insegurança ambiental. Como as cerâmicas, os depósitos de grãos e as paredes de pedra nos falam da necessidade de armazenar, controlar e proteger recursos. Esses são pontos que quero explorar a seguir, porque é lá que a história ganha rosto, não apenas em termos de perda, mas de criação. Novas formas de viver, novas formas de organização. Permaneça comigo. Ainda vamos visitar com cuidado certas praias submersas, caminhar pelas pedras de Göbekli Tepe e ouvir, em paráfrase, a voz de Utnapishtim. Vamos entrar na sala do debate científico e ouvir as objeções sobre a hipótese de impacto, e em algum momento voltaremos aos textos sumérios para ver como, com palavras pedregosas, eles tentaram nomear aquilo que parecia indizível. A água que veio e mudou o mundo. Por enquanto a noite se adensa, as ondas sussurram segredos, e no horizonte, algo como uma questão espera ser respondida. Se houve de fato algo antes da chegada dos Anunnaki, seja lá o que isso queira dizer, que vestígios cambiam menos e que camadas permanecem, como nós, humanos, guardiões de memória. Que vestígios mudam menos e que camadas permanecem, como nós, humanos, guardiões de memória. Se por um lado as rochas guardam sinais longos e frios, por outro lado a cultura humana tem um jeito elástico de carregar o passado. Dobra-o em mito, aloja-o em rituais, esconde-o em objetos banais. É justamente nessa dobra que a vida cotidiana depois da catástrofe ganha contorno. A necessidade de comida, de abrigo, de previsibilidade fez com que comunidades começassem a inventar formas práticas de domar a incerteza. E foi assim, entre perdas e acertos, que algumas das tecnologias e instituições que hoje consideramos fundadoras do mundo civilizado se tornaram viáveis. Imagine de novo a cena de Naru, o pescador. Ele caminhou episódio por episódio até um vale interior onde a água não tinha chegado tão violentamente. Ali, ao lado de outras famílias, descobre sementes trocadas, um forno primitivo de pedras, sacos de grãos amassados. Armazenar grãos deixa de ser luxo para ser salvação. Cestas, silos escavados, cabanas reforçadas.
A repetição das secas e das safras incertas incentiva a seleção de planas, sementes que germinam com mais confiabilidade, grãos que se conservam melhor dentro de potes. A cerâmica começa a aparecer com mais frequência, primeiro como recipientes de cozimento, depois como indicadores de identidade. Esse processo não foi linear nem universal, mas deixou suas marcas em sítios que arqueólogos encontraram em diferentes cantos do mundo. Camadas de uso contínuo, curvas de crescimento populacional e, eventualmente, estruturas permanentes. A transição para formas mais sedimentadas de vida não foi só técnica, foi também social. A necessidade de coordenação para armazenar, distribuir e defender recursos promoveu hierarquias e papéis especializados. A cooperação em larga escala, seja para construir um canal de irrigação, organizar colheitas coletivas ou erigir monumentos, implica liderança, negociação e, frequentemente, legitimidade simbólica. É aí que o ritual entra como cola social. Em muitos contextos, a necessidade de explicar e dar sentido às perdas levou ao aparecimento de narrativas que, por sua vez, legitimavam lideranças. O que hoje interpretamos como religião ou ideologia teve parte de sua gênese nesses processos de recomposição social. Esse enredo social e técnico casa com a presença de sítios que, em seu porte e complexidade, parecem antecipar cidades. Göbekli Tepe continua sendo um dos exemplos mais perturbadores e inspiradores dessa virada. Localizado em uma colina que domina uma planície, suas grandes lajes esculpidas, algumas com relevos de animais em tamanho quase humano, foram erigidas em círculos monumentais por comunidades que até pouco tempo eram rotuladas como caçadoras-coletoras. As datas por radiocarbono situam seus níveis iniciais entre cerca de 11.000 e 12.000 anos atrás, com margem e debate. O que chama a atenção não é só a idoneidade técnica das colunas, mas a escala do trabalho coletivo. Cortar, transportar e erguer pedras de toneladas exige organização, mão de obra e um propósito comum forte o suficiente para mobilizar pessoas que poderiam estar gastando energia em atividades de subsistência imediata. O que motivou esse esforço? Entre as hipóteses plausíveis estão a emergência de espaços cerimoniais que reuniam diferentes grupos, a necessidade de demarcar territórios de pastagem ou recursos, a construção de memórias comuns para sustentar alianças. A visão tradicional de que a agricultura deve preceder monumentos desse tipo foi abalada por Göbekli Tepe. O sítio sugere que práticas simbólicas complexas e redes de cooperação já precediam e possivelmente estimulavam mudanças na economia. De novo, não é uma simplicidade causal, é uma interação. Pressão ambiental, deslocamento populacional e criatividade social se entrelaçaram de maneiras que só agora começamos a entender, camada por camada. Se Göbekli Tepe aponta para reorganizações internas, outros sítios submersos nos mostram a face externa das mesmas transformações, o que a água levou e como as sociedades costais se ajustaram. Vamos a 3 exemplos que ilustram distintos tipos de evidência e debates: Dwarka, o fundo do Mar Negro e Yonaguni. Na costa ocidental da Índia, perto da moderna cidade de Dwarka, sondagens por sonar e mergulhos técnicos relataram estruturas que alguns consideram ruínas de assentamentos antigos, alinhamentos de pedra, paredes e pavimentos submersos. A tradição local e os textos épicos como o Mahabharata falam de cidades da antiguidade que teriam sido submergidas. Para arqueólogos e geólogos, o conjunto de dados é interessante, mas problemático. Correlação entre lendas, estruturas visíveis e camadas datadas exige mais amostras e cronologias sólidas. Alguns blocos podem ser formações naturais, outros podem ser estruturas artificiais recobertas por sedimentos. O que é seguro dizer é que a planície costeira ali sofreu modificações drásticas com a subida do nível do mar e com processos costeiros dinâmicos. O que permanece em disputa é a atribuição direta entre os restos observados e uma cidade mantida em textos específicos. Ainda assim, o potencial de descobertas é grande, e a investigação subaquática ali tem um componente de urgência. Sedimentos contam histórias, mas também se dispersam. No caso do Mar Negro, a proposta que ganhou visibilidade na década de 1990 argumentou que por volta de 7.500, 8.000 anos atrás, uma entrada de água vindo do Mediterrâneo teria inundado rapidamente um lago de água doce, mudando-o para um mar com salinidade maior. Essa transição teria empurrado comunidades costeiras a migrar e, talvez, ajudado a espalhar memórias de uma inundação maciça pela bacia do Mediterrâneo.
Como toda hipótese grandiosa, essa também tem defensores e críticos. Alguns dados geofísicos parecem apoiar pulsos de inundação, outros estudos apontam para processos mais graduais e complexos. O que fica claro, porém, é que o litoral do Mar Negro passou por mudanças significativas durante o Holoceno e que essas mudanças tiveram um impacto demográfico considerável. A discussão é um bom exemplo de como é preciso combinar perfis de sedimento, datação por radiocarbono, geofísica e, quando possível, achados arqueológicos para construir narrativas robustas. Yonaguni, na costa sul do Japão, acrescenta outro tipo de cautela ao debate. Lá, estruturas submersas que lembram degraus e plataformas são visíveis a mergulhadores. Há quem veja ali vestígios de pavimentação ou monumentos esculpidos, enquanto outros apontam para processos geológicos naturais, fraturas, estratificações e erosão que se organizam em formas aparentemente regulares. A verdade pode estar entre as pontas. Lugares naturais podem ter sido aproveitados por comunidades humanas e, a partir de um certo momento, modificados por mãos humanas. Diferenciar o natural do antrópico exige cronologia precisa e contextos arqueológicos mais amplos do que um aglomerado de rochas emergendo do azul. O fio que une esses locais é metodológico. A arqueologia subaquática depende de tecnologias que só existem em boa escala há poucas décadas: multibim sonar, magnetometria, perfis subsuperfície, mergulho técnico, datagens por luminescência e radiocarbono em materiais orgânicos preservados. Mesmo assim, preservação depende de condições muito específicas. Sedimentos anóxicos preservam madeira e sementes. Correntes violentas removem contextos. A atividade humana recente pode destruir vestígios antes que sejam estudados. A paciência científica é uma virtude nessa área. Cada achado precisa ser contextualizado com mapas paleogeográficos, curvas de elevação do mar e registros climáticos, que juntos ajudam a reconstruir o que já foi costa e agora é mar. Enquanto essas evidências materiais são reunidas, as tradições escritas, e em especial os textos sumérios, ocupam um lugar singular. As tabuletas que nos chegaram de civilizações mesopotâmicas narram genealogias divinas, leis, contas administrativas e também mitos que abordam o dilúvio. Quando lemos o relato que ecoa no épico de Gilgamesh, o chamado de Utnapishtim, a construção de uma embarcação, o recolhimento de amostras de vida, sentimos uma ressonância emocional que atravessa milênios. Mas é crucial lembrar que os escribas que registraram essas histórias o fizeram dentro de um horizonte cultural específico. Para eles, os deuses explicavam a ordem do mundo. Para nós que lemos com lentes modernas, a pergunta é outra. Que evento histórico ou conjunto de eventos essas histórias podem ter conservado em sua forma mítica? Há quem proponha que os textos sumérios preservem camadas de memória oral muito antigas, talvez reminiscências de crises climáticas que afetaram o crescente fértil e as regiões costeiras do Próximo Oriente. Outros estudiosos apontam que as narrativas de dilúvio são, em parte, tropos literários com função social, explicar origem e ordem, reforçar pactos sociais, marcar limites morais entre deuses e humanos. Ambas as perspectivas podem coexistir. Memórias de eventos graves podem ter sido moldadas por agendas políticas e religiosas subsequentes. Em termos práticos, quando um escriba sumério coloca em tabuleta a história de um dilúvio, ele não está produzindo um boletim meteorológico, está inscrevendo um sentido para a experiência coletiva, quer seja para advertir, consolar ou afirmar uma ordem cósmica. É nesse ponto que o título Textos Sumérios revelam o que aconteceu antes da chegada dos Anunnaki à Terra exige cuidado de leitura. No imaginário popular contemporâneo, Anunnaki frequentemente ganha roupagens de visitantes vindos do céu, com implicações tecnológicas e intenções externas. Esse tipo de leitura faz parte de uma longa tradição de reinterpretar mitos a partir de preocupações e conhecimentos modernos. A alternativa mais prudente e a que encontra maior apoio entre assiriologistas e historiadores é ler os Anunnaki como divindades dentro do panteão mesopotâmico. O termo aparece em contextos variados. Em algumas fontes, refere-se a um grupo de deuses maiores. Em outros textos, a designação é mais vaga, associada a juízos e decretos divinos. Os textos não falam explicitamente em seres de outro mundo no sentido moderno da expressão. Quando leitores modernos projetam neles tecnologia anacrônica ou intenções extraterrestres, estão interpretando e não transcrevendo o que as tabuletas dizem. Existem, é claro, trabalhos e autores que propõem leituras alternativas, alguns muito populares e bem divulgados, sugerindo que os Anunnaki seriam responsáveis por ensinar técnicas, erguer edificações ou até mesmo manipular populações humanas. Essas ideias não são necessariamente descartadas por princípio, mas exigem uma prova arqueológica que não temos.
estruturas, inscrições e objetos que mostrem intervenção técnica anacrônica clara ou traços de contato inequívoco com agentes externos. Até o momento, a evidência aceita pelos especialistas aponta para processos humanos, inovação cultural, redes de troca, migração e, ocasionalmente, concentração de recursos por elites emergentes. O que as tabuletas sumérias nos entregam é uma imagem poderosa do passado cultural, uma imagem que, lida com cautela, nos permite imaginar o que povos daquele tempo poderiam ter lembrado sobre catástrofes costeiras e rearranjos sociais. Voltando aos debates científicos, a hipótese de impacto, que postula um evento cósmico como gatilho para o Younger Dryas e outros pulsos climáticos, tem sido um dos pontos mais polarizadores. Proponentes citam evidências variadas, arranjos incomuns de partículas microsféricas em certos estratos, sinais de combustão intensa em níveis de carbono e achados de nanodiamantes associados a horizontes de mudança ambiental. Críticos respondem que muitos desses sinais não são replicáveis de maneira consistente entre diferentes locais, ou que podem ser explicados por fontes terrestres, como incêndios continentais, vulcanismo ou processos diagênicos. Um aspecto salutar dessa disputa é que ela força uma multiplicidade de métodos: isótopos, microscopia eletrônica, geoquímica e perfis sedimentares mais cuidadosos. Enquanto a questão não se resolve, o melhor que a comunidade pode fazer é mapear onde os dados são robustos e onde ainda reina incerteza. Outra lição que vem da pesquisa é a importância da escala espacial e temporal. Um evento local, o colapso de um dique de gelo que libera água para um rio, pode ter efeitos catastróficos na região, formando memórias massivas para as populações afetadas. Um evento de escala maior, uma série de pulsos de degelo ou uma alteração nas correntes oceânicas pode alterar padrões climáticos a hemisférios de distância. A literatura mítica tende a condensar isso tudo em momentos emblemáticos. A geologia estuda camadas espessas de efeitos. Reconectar os dois é possível, desde que se aceite que nunca teremos uma correspondência 1 para 1 entre verso mítico e evento singular. Há também exemplos interessantes de continuidade cultural que podem ter sobrevivido a rupturas, técnicas de construção, padrões de culto e símbolos que migram de uma região para outra ao acompanhar populações deslocadas. Após grandes movimentos populacionais, elementos culturais não desaparecem simplesmente, eles se recombinam. Isso pode explicar por que certos símbolos megalíticos e motivos decorativos aparecem em locais distantes no mesmo período pós-inundação. Os laços de troca e o movimento de pessoas espalham ideias quase tão rapidamente quanto deslocam corpos. À medida que a arqueologia submarina progride, novas janelas se abrem. Mapas paleogeográficos digitais hoje permitem reconstituir linhas costeiras a partir de curvas de elevação do mar, e a modelagem de correntes oferece previsões sobre onde sedimentos poderiam ter preservado restos orgânicos. Esses modelos combinam dados de paleomarés, tectônica local e variações isostáticas, lembrando-nos que cada costa tem uma história própria. Para a preservação da memória humana, isso significa: em alguns lugares encontraremos cerâmicas e estruturas, em outros, apenas uma assinatura química. Em alguns sítios, o que resta são depoimentos orais que sobreviveram por milênios até serem inscritos por escribas. E quanto às implicações contemporâneas? Há um motivo sinistro em escavar essas histórias durante uma noite de vento. A subida do nível do mar que transformou paisagens no passado nos toca hoje de maneiras concretas. Projeções de aumento do nível médio do mar nas próximas décadas e séculos variam conforme cenários de emissão de gases e comportamento das camadas de gelo. Diferente do cataclismo rápido que imaginamos em algumas narrativas, embora esses tenham ocorrido em certos episódios, a maior parte das tendências climáticas contemporâneas apresenta um componente contínuo, que, mesmo que mais lento, pode ser igualmente transformador socialmente. Comunidades costeiras, infraestruturas e centros urbanos inteiros estão em jogo. A história profunda oferece um espelho. Populações que enfrentaram mudanças abruptas não desapareceram por si só. Adaptaram-se ou migraram, inventaram formas novas de organização e, em muitos casos, imprimiram no tecido cultural lições sobre memória e preparação. Essa não é uma receita mágica. Não devemos romancear a adaptação como se fosse sempre bem-sucedida. Há perdas irreparáveis, sítios, biodiversidade, histórias locais inteiras que o mar levou sem registro. O que podemos extrair com humildade é uma série de ensinamentos práticos.
identificação de zonas de risco, preservação de memórias locais, investimento em infraestrutura que respeite dinâmicas costeiras e, sobretudo, o reconhecimento de que as respostas sociais importam tanto quanto as soluções tecnológicas. A resiliência não é apenas técnica, é tecido social, redes de cuidado e capacidade de compartilhar recursos em tempos duros. Antes de nos despedirmos, quero voltar por um instante à voz que fala nas tabuletas. Utnapishtim, refugiado do dilúvio na versão de Gilgamesh. Quando lemos sua história em paráfrase, percebemos uma estrutura que visa consolo e exortação. A vida é frágil, mas há maneiras de resistir. O humano que sobrevive conta, e contar é um ato de criação. Essa lição é tão aplicável a Naru quanto a nós hoje. As tabuletas sumérias, os cantos orais do Pacífico, as histórias aborígenes sobre mares que subiram ou rios que mudaram, todos falam de uma coisa: a memória é um capital que se transmite. Guardá-la, reorganizá-la e compartilhá-la é talvez a maior invenção humana. Se você que está ouvindo sentiu um arrepio ao imaginar praias perdidas ou uma sensação de consolo ao pensar que, de algum modo, sempre houve gente que se reergueu, saiba que essa é a ambivalência que a história profunda nos oferece: alerta e ternura. Alerta porque a Terra responde a forças poderosas. Ternura porque em cada catástrofe há relatos humanos que ocupam o centro da narrativa. Somos, como espécie, acumuladores de memórias e remodeladores de paisagens. As placas de argila não apenas registraram deuses e reis, guardaram cheiros, lágrimas e atos de solidariedade que, não raro, sustentaram a sobrevivência. Para encerrar, volto à promessa de contar o que houve antes da chegada dos Anunnaki no quadro dos textos sumérios. A leitura mais responsável que podemos fazer hoje é a seguinte: os textos sumérios oferecem uma janela para como uma sociedade complexa do Antigo Oriente Médio concebeu e transmitiu memórias de rupturas ambientais e sociais. Eles nos revelam, em linguagem mitopoética, imagens de inundação, arrependimento divino e renascimento humano. Essas imagens foram apropriadas por leituras modernas que projetaram sobre os Anunnaki papéis de instrutores ou visitantes. Essa é uma rota interpretativa possível, mas não a única nem a mais bem sustentada do ponto de vista arqueológico tradicional. A hipótese de presenças externas permanece no campo da especulação, sem evidência material direta que a comprove. O que temos em abundância são sinais de mudanças climáticas, de deslocamentos humanos, de criatividade social e de mitos que preservaram tudo isso em formas que resistiram ao tempo. No fim, a mensagem que eu queria deixar nessa noite, enquanto as ondas continuam a bater, enquanto desenhos de antigas linhas costeiras continuam a ser traçados em mapas por pesquisadores e, claro, enquanto as tabuletas de argila continuam a nos sussurrar segredos, é uma mistura: respeito pelo que aconteceu, cautela sobre o que afirmamos saber e um consolo suave. Somos herdeiros de sobreviventes que, de algum modo, transformaram destruição em vida e memória. Essa herança nos dá responsabilidade: entender, preservar e, quando possível, agir. Se essa história mexeu com você, inscreva-se para continuarmos essas viagens pelo passado profundo e deixe nos comentários de onde você está ouvindo. Adoro ver como o mapa do presente se cruza com o mapa das memórias antigas. Agora, desligue as luzes, deixe que a imaginação caminhe pelas margens submersas e descanse com a certeza de que, mesmo diante das marés mais altas, há sempre mãos que seguram outras mãos e histórias que seguem sendo contadas. Boa noite.